Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Não, Canta Metaleiro sem parar. Depois. Metaleiro sem parar. Depois. Que vergonha. Não adianta. Não, depois. Ele canta todas as músicas, mas é só... Olha aí, ó, um documentário do Repolho e tu perde essa tua chance. É de trazer o CD e matar, não coloca no ouvido. Se botar no Se teus tu ouvidos, botar no teu ouvido, tu canta? Acompanha o CD? Depois, então. Não, mas tem que ser agora, porque eles estão filmando, senão depois não dá. Pode então ser? fala o que tu acha da banda Repolho. Tá, então fala alguma coisa aí da banda Repolho. O que tu acha? Repolho. Não, e o que tu acha da banda Repolho? Legal, deu. Legal? Só? Qual é a música que tu mais gosta da banda Repolho? A nova, deu. Qual que é a Qual é nova? a nova do novo CD que tu mais gosta? Como é que é? Achei um som interessante, Ouvido? tem uma introdução interessante, eletrônica e Aí eu não posso... um ritmo de funk, né? Pacheco e da Benga na Alemanha. E bem, eu acho que o retrato do que está sendo produzido do funk no Rio. Eu sou Fernando Rosa, editor do site Senhor F, e daqui pra frente a gente vai falar da grande banda chamada Repolho, de Chapecó. Cara, o primeiro show, o Roberto tá com um guarda-chuva. Inclusive eu estava falando com o Thomas, né? Uma Abre o guarda-chuva, o cara sai do nada, assim, as pessoas se voltaram pra ele. uma hipótese interessante, a música do Repolho, ela... que eles são um choro interior Mas também não tinha como não se voltar pra ele com aquele cenário constituído. deslumbrado com os roqueiros da capital. Daí eles iam atrás. Tem, acho que as 3 fases freudianas, né? Na maior cara de pau, assim, queriam saber, queriam conhecer os caras das bandas que eles gostavam. Fase anal, oral e genital, bem definidas. Daí foi assim, né? Aquilo, bem ou mal, chamou atenção, sabe? Ali começa a história, então. O começo parece Beatles. Bom, tudo bem que Porcona não é o melhor refrão do mundo, mas é um refrão fácil e muito pegajoso, né? Das pessoas gritar Porcona, relaxado. No primeiro show as pessoas gritavam já. Acho que é um som bem dançante, é legal. Sabe? Então em 89 surge o termo Repolho mesmo oficial, assim. Vai pra rádio, banda Repolho. Quem que é a banda Repolho? Não existia. A gente não tinha nem instrumento, nunca, nem uma guitarra, nem nada, sabe? Teve um outro show também lá em Chapecó que a gente chegou... A gente fez uma performance aquática, assim. Eles fizeram um trabalho de lavagem no meu filho e agora eu tô nessa. Começou em 91, são 13 para 14 anos, é isso? Não, 12 para 13, né? É isso. Mais ou menos. Eu sou bem mal em matemática. É impressionante, não? Olha, foi fantástico. Então é isso, cara. Como é que tu vai definir a banda a partir de uma música só? São os gaúchos paraguaios, digamos assim, né? Tem que dar risada de tudo, né? Esse é o objetivo. Então a gente começou a aparecer dentro de uma cena underground, alternativa no Brasil, em alguns programas de... Eles fizeram um trabalho de lavagem no meu filho e agora eu tô nessa. Uma das características, eu acho que o que gera toda essa ideia de todo esse folclore em relação à banda tá por causa disso. Tem um vídeo deles que é genial, que é a história do... Quando teve o 11 de setembro, né? Que eles montaram... Agora nas férias, inclusive, no final da viagem, não sei se ele não vomitou todo o carro em função de ter ouvido o Repolho toda a viagem, né? Só para finalizar o que eu estava dizendo antes... Ainda tô levantando essa hipótese. Só para finalizar o que eu estava dizendo antes... Ela dá uma entrada de música de capoeira, né, tia? Ela mantém uma cultura afro, né? A sujeira tá dentro da nossa música, do nosso show. Ela é o que faz o equilíbrio da coisa. Sim, não, até gostoso de ouvir, sabe? Bem gostoso mesmo, gente. Aquela musiquinha que é bem suave pra você estar curtindo também, né? É o que faz com que a gente possa criar variações rítmicas, variações de alternativas musicais, assim. Também uma referência, quem sabe, para quem não ouviu, seria um tropicalismo, né? Mas uma coisa, um humor também totalmente despretensioso. Eu acho que, lembrando muito Premeditando Breck, essas bandas de São Paulo que apareceram no final da década de 70 e início de 80, né? A ideia da provocação é muito forte no Repolho.
Daí todas as experiências tiveram esse aspecto. E também os programas que a gente usava na época, tudo isso deu uma cara de mau acabamento, mas um mau acabamento buscado a duras penas. É um mau acabamento bem acabado. Aí aquela piada estúpida que a banda já surge com isso, cara, completamente devido. É você contar, se a gente for contar do show de ontem, né? A história do Rexona, as pessoas não vai acreditar que fez um negócio com o Rexona no show. Não, o Demetrio também, aulas de violão clássico. O Demetrio tem formação clássica. Acho que os únicos que não tem, eu e o Passarinho. Então são dois eruditos e dois populares, assim, popularescos. Pra dar um balanço, não ficar muito careta nem muito despojado. O repolho deixa neguinho com os nervos à flor da pele, assim, irritado, entendeu? Porque eles são mais provocativos, eles são mais... A mistura deles é mais radical, assim. Então eu acho que rola, assim, um certo... É a minha banda preferida, assim, sempre foi, assim, né? Curtia as outras coisas e Repolho era... Porque Repolho falava das coisas da gente, entendeu? Do que tava rolando na cidade. Não, acho que não tem necessidade. Eu acho que já chegou nesse plano da falta de necessidade de se entender. A gente se diverte muito mais com o erro, né? E erro nunca é programado, assim. Mentira, eles falam na cara mesmo. Tem muita mentira, com certeza. É só um pouco a ideia até do visual, né? Os shows do Repolho às vezes lembram alguma coisa dos Mamonas, assim, né? Aquela coisa dos Mamonas irem pro palco vestido de... Isso é uma coisa que não tem registrado em vídeo. Então se é verdade ou se é mentira... Então eu acho que o Repolho é uma banda que já teve inúmeras oportunidades de ter um contrato legal com uma gravadora, se é que contrato com gravadora é legal, mas teria condições de entrar em mídia de maneira pesada mesmo, né? Olha, teria que encontrar o Anderson, o Arinaldo, o Clodo para confirmar, ou o pessoal que tava no presídio. Pô, teve muitos shows legais, cara. Teve eu lembro que o Girino ainda tocava na banda, ele se vestiu de caixa de geladeira. Meu filho, acredito eu, deva ser no momento o maior fã, né? Acho que não existe fã mais entusiasmado que meu filho. Tem um pouco de Mutantes também, dá pra sacar uma influência de Mutantes. Parece um pouco rock and roll, anos 60. Tá bem gravado, tá... Que fez um negócio com o Rexona no show que nem foi feito ontem. Então tá, quem viu, sabe? É a mesma coisa em relação à piada que dá início à banda. Tu conta a piada hoje, ela não tem sentido, ela não tem graça, ela tá completamente fora de foco. Cara, existia uma banda em Chapecó que se chamava A Face. E nós, completamente debilóides, nós brincávamos. A banda deles é a Alface, a nossa é Repolho, sabe? 88, 89, de repente a gente grava a música de Chapecó em 89 num programa de rádio em Chapecó, coloca a música na rádio, que é uma coisa que se pega uma base de um disco, sabe? Então pega uma base de um disco, baixa um pouco o volume e coloca a tua voz em cima, sobrepondo toda aquela estrutura musical. Meu, o som do Repolho é uma sátira, né? Assim, pra você rir das coisas, de tudo, ironizar, e eu acho que é por aí, né? Então há uma mistura de tudo, é o Repolho mesmo, né? Porque na época, o Roberto já deve ter falado essa história, né? Em Chapecó existia só a banda cover. Aí a gente fez a banda Repolho. Couve-flor, né? Então Repolho. E pra continuar com a Horta da Alegria, então surgiu os Red Tomatoes. A gente tem essa visão da pessoa que está levando o CD para casa, de tentar ouvir uma coisa mais agradável, digamos assim. Sabe? Até se brinca bastante com isso. Não precisa ter muito... Cara, é aquele negócio. É entre o fulano de tal, que canta certinho e desafinou. Pô, o cara desafinou aqui, não sei o que lá. É uma coisa. Nós que cantamos todo desafinado, cara, tu não precisa um conhecimento pré-estabelecido para você dizer, tá desafinado. Tá desafinado, mas claro.
Então daí rolou, a gente só tinha como gravar aquele disco lá na base da enjambração e da experiência mesmo. Então muita coisa foi assim, né? O tipo de equipamento que tinha, se alguém olhasse aquilo e dizia, não, isso não é equipamento profissional. Só que a sonoridade do disco ficou completamente profissional, né? Não, isso não influenciou, não deu uma cara de tosqueira por inadvertência, sabe? De coisa mal acabada por inadvertência. O disco tem o som que tinha que ter. O que tá com problema? Chega lá perto. Eu não decorei nada. Não sei. Então são 4 coisas na nossa cabeça bem diferentes, assim. O show, voz e violão, do 2 violão e um balde, que é um trabalho só meio do Demétrio. O show da banda, o disco da banda, o disco do 2 violão, sabe? Então o show, ele tem aí eu acho que o disco que é mais musical e comportado um pouco, ao vivo, eles têm que... Aí a coisa pega, o bicho pega mais, entendeu? Aí eu acho que fica uma coisa mais punk, mais agressiva mesmo, assim, fica mais visceral, mais na beira do palco e tal. E teve uma hora que eu não sabia o que fazer no palco, eu comecei a correr de um lado pro outro do palco, fazendo assim, entendeu? O Roberto se vestiu de barril de chope, sabe? Só de cueca ele tava por baixo. E eu lembro que ficou muito pesado, entendeu? Porque ele não imaginou que fosse machucar, né? Aí ele teve que tirar o barril, cara, ficou só de cueca no palco com a barriga. É aí que eles têm um potencial que eles podem ir adiante das bandas de Porto Alegre, porque eles têm esse lado artístico, esse lado mambembe, né? Essa coisa de ser palhaço mesmo, de ter muita presença em palco, né? Eles dominam bem isso aí, eu acho que é umas coisas que eles desenvolvem já desde que são guris, né? A gente sente isso. Então, os shows funcionam bastante nesse tipo de coisa, assim. Tem algumas coisas que extrapolam violentamente, mas acabam voltando pro seu plano, sabe? E aí são a partir dessas coisas, assim, que criam, que surgem os maiores folclores, assim, a respeito das apresentações. É uma coisa que a gente sempre diz, a gente se diverte mais do que qualquer pessoa, assim, que tá lá. Porque o show tem essa proposta de diversão, assim, né? Ele tem essa coisa de você dar risada, assim, a gente ri de tudo e de todos, assim, a pessoa que se ofender com o que está acontecendo ali é porque não entendeu, assim. A gente andou, o Demétrio acompanha as músicas e ele acaba passando, assim, muito de repente pra gente, então eu tento interpretar da melhor maneira possível, né, e passar o que eles estão a fim de passar na música, né, acho que é por aí. A minha influência é essa, né, eu acabo sacando assim o que eles querem dizer, né, com aquilo e, né, absorvendo essa intenção e tentando passar para frente, por aí. E então tem pessoas que definem assim, a gente brinca com a ideia da colonagem cibernética, que é em função desse universo que você tem hoje de informação, né? Ou ele pode, talvez, atribuir uma pecha de som engraçadinho, como a imprensa já levantou. Eu acho que tem, cara. Quem vê um show dos caras não tem como não se divertir pra cacete, assim. Não tem como, entendeu? As letras são inteligentes, os caras tocam bem, as músicas são boas. Entende? É rock and roll, assim, um show agitado pra cacete. Não tem como, entendeu? Eu acho, cara, que teria que se explicar. Mas, cara, explicação hoje tu dá pro leiteiro. Então o leiteiro passou, beleza, porque caiu não sei o que, o leite derramou e saiu, sujou o fogão. Não, cara, não tem como tu ficar dando explicação. Porque existem esses padrões, né? É essa coisa de que a música tem que ser padronizada. Som, gaita. Parece música sertaneja. Música sertaneja. Sertaneja, né? Assim, basicamente, pra quem não conhece o repolho, vá plantar batata. Olha, é fácil e é difícil, assim, porque eu diria, eu sempre costumo usar referências, assim, para quando alguém me pergunta como é que é a banda tal e tal, né? Então eu tento sempre buscar no meu universo de conhecimento, assim, mas eu acho que eu diria que se o carinha tivesse a fim de ver um show que misturasse
Graforreia, Tom Zé e que mais? Uma banda punk assim, bem trash, Cramps, algo por aí, assim, entendeu? Uma coisa meio assim, o Cramps pelo lado trash, assim, pelo lado de cantar umas letras totalmente bagaceiras. Assim. Aliás, o Cramps é a banda mais gaúcha que eu conheço, fora do Rio Grande do Sul. E Graforré pela história, né, do nonsense e tal. E qual é a outra que eu falei? Ih, agora melou tudo. Meu Deus. Qual foi o seu? Foi Graforreia, Cramps e Tom Zé. Tom Zé. Eu continuo com vocês editam? Pode ser. E Tom Zé pelo lado literário, assim, entendeu? Porque também não tira os caras para bobos, entendeu? Os caras brincam com tudo, mas tem uma capacidade literária que pouca gente tem no Brasil. Por isso que às vezes eu fico muito puto quando o nego vem com essa história de rock engraçadinho e tal. Entendeu? Não é fácil fazer rock divertido e tirar onda com as coisas e tal. Bah, o seu som da boa. Só sendo chapecoense pra entender o que é o repolho, assim, ou vendo, né? É um resumo do que é um chapecoense. É a banda Repolho. É a forma musical de ser chapecoense. Eu descreveria sei lá, de várias maneiras. É uma banda que, a partir de um ponto de partida visual, cênico e humorístico, consegue bons resultados sonoros. Ainda que eu acho que dos 2 primeiros discos dava para fazer um só. Justamente por isso, né? Era legal ter essa divisão entre o que funciona no palco, o que funciona cenicamente e o que funciona no disco. Nem tudo funciona no disco, eu acho. Assim. Mas a partir desse mote, eles conseguem resultados musicais muito bons. Cara, a gente usa a brincadeira da colonagem cibernética. Deixa eu ver. Repolho, né? Chapecó igual repolho. E repolho igual Chapecó. Eu mandaria ouvir o disco, né? Eu não ia ficar explicando. A gente vai, com o passar dos anos, assim, a gente vai adquirindo uma certa idade, né? Vai se perdendo a paciência para dar explicação. Como é que os caras têm uma capacidade impressionante de lidar com elementos lidar e sacanear, ironizar com elementos da mídia, da realidade social, política, econômica, brincar com tudo, sacanear com tudo e tal, e com espírito, digamos assim, tropicalista, né? Aquela coisa de falar as coisas pelo contrário, tirar onda sério, mas na verdade não está falando sério, está ironizando e tal. Eu acho que Repolho é uma banda que ainda promete muito no futuro, né? As pessoas vão saber conhecer melhor e valorizar, né? Então é um bando de cara que pegou o instrumento e não sabia tocar e começou a inventar alguma coisa, olhando pro campo e pro mato crescer. E as galinhas. Isso é o Repolho. Eu acho que isso é um pouco o que explica os caras, assim, acho que esse grande potencial criativo deles é o que mantém os caras, assim, a cada novo disco é uma surpresa e é um absurdo, assim, os caras não ainda permanecerem nesse anonimato underground, digamos assim, né? Acho que eles são uma banda que podiam estar, divertindo o povo brasileiro na televisão. Eu tô pedindo, Encarecidamente. Faz um apelo. Queria pedir ao pessoal de casa pra participar do abaixo-assinado que eu tô fazendo, tá? Eu tô muito deprimido com essa história. Mas a banda é isso, assim, sabe? Não tem mais necessidade de você ficar explicando. Meio rap, assim, uma coisa, hip hop, não sei, agora tá uma onda de hip hop. Se tu vai querer colocar uma produção extremamente metódica, técnica em relação, não vai funcionar. A coisa funciona
nesse formato, nessa falta de formato que acaba criando formatos independentes em cada momento. Então é assim, a gente busca esses espaços alternativos, né? E mais do que isso, a gente tenta criar essas alternativas. Vocal tem um pouco de Beatles, né? O que é a elaboração da ideia? Uma ideia imbecil, o que princípio até é calmo, é tranquilo de ouvir, a asa pra te passar bem desodorante. agradável. Mas tu leva o desodorante. Então, cara, a gente tá no universo dos perdedores. Porque as pessoas elas não conseguem entender que não se gerou a expectativa para vender 100 mil cópias. Não sei, assim, dentro disso, assim, a ideia da banda, como é que tu vai explicar? Puta, se a gente for explicar bem concreta e ela... uma coisa. Se a gente for Eu acho que agora, eu acredito que explicar a partir o trabalho deles vai engrenar, outra né? coisa. Eu acho que tem tudo. Se Eu acho você que pegar eles estão no ponto- cada música da banda, são o pequenos... ponto exato assim, de são pequenos pedaços amadurecimento que se para eles formam. poderem ser mais bem expostos na mídia, né? Eu acho que o São ponto coisas que se agora, o formam, momento sabe? é esse. São pedaços assim que se unem e que formam um todo. E eu acho que esse todo, eu acho que cada música da banda são pequenos, sabe, são pequenos pedaços que se unem, que formam. Acho que o termo coxa de retalhos é um termo completamente batido já, sabe? Mas são coisas que se formam, sabe? São pedaços assim que se unem e que formam um todo. Ninguém deve se assustar com alguma, de repente ouvir algumas coisas, algumas letras mais picantes, tudo, mas eles são gente não sei o que lá, não sei das mais quantas, fina o show funciona impossível. do mesmo jeito. Eles fizeram um trabalho de lavagem no meu filho e agora eu tô nessa. Sabe? Funciona porque a banda não depende de músicas. Esse musical também é falta de memória. Porque, por exemplo, assim, a comparação que mais... Às vezes a banda Repolho me lembra muito aquele movimento que teve em São Paulo, das bandas Rumo, Premeditando Break. Também surgiu essa referência depois que surgiu os Mamonas. Obviamente. Tipo, Premeditando Break. Mas antes Língua de disso, Trapo tem e tal. muitas outras Língua já coisas, mais muitas outras bandas que também faziam esse tipo de brincadeira. Então, cara, isso é uma coisa assim que acontece. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender de saída e virar cara. Muita picaretagem. Então, a gente tem um universo muito grande de gente que não gosta por causa disso. E a gente adora isso. É bom, sabe aquelas pessoas... Cara, tu vê, cara, que hoje, 2003, século 21, não sei o quê, as pessoas elas conseguem ficar magoadas Mas isso acho que é muito subjetivo, assim, isso é extremamente secundário, isso é só uma observação. Tá, tem a ideia da clonagem cibernética. É quando você percebe, cara, que não vai ter, tu fala da clonagem cibernética. A pessoa vai lá e vai... Pronto. Na verdade é uma tiração é uma baita de uma tiração de sarro, porque as pessoas elas precisam, toda vez que você vai ouvir alguma coisa, não sei, lógico, a referência ela é importante. É calmo, é tranquilo. Mas as pessoas não conseguem construir nada a partir do objeto. Hip hop, não sei, agora é tá muito onda difícil, de hip assim, hop. vou citar mais uma vez o Los Hermanos, saiu o disco do bloco de Eu Sozinho, cara, ninguém falou nada. A gente vai falar da A mídia, adaptações, a imprensa, não sei o quê, mas a geral, banda é começou isso. a falar Não do tem disco mais depois esse que o Caetano não tem a menor ideia do que é, nem conhece. Então é uma coisa engraçada. Não tem muito sentido. Isso que eu ouvi, eu conheço a Uma coisa pelo desconhecimento. Agora São bem dançantes, Não agrega nada pra ninguém. Um pouco de mutantes também, dá pra sacar uma influência. No começo parece Particularmente uma Ninguém deve se assustar com alguma, de repente ouvir algumas coisas, algumas letras mais picantes, tudo, mas eles são gente mais fina impossível. Peças dos últimos que... Foi! Contigo! Relaxada! Só tu agora! Porcona, foi! Olha lá. Já sei. Qual? Itapu. Em Itapu? Eu acho que ele gostou mais. Ah, é? Quando eu era pequenininho, minha mãe me dava uns letão. E agora que eu cresci, quero ser metaleiro. Metaleiro sem parar, metaleiro sem parar, metaleiros, metaleiro. Mais alto agora, 2, 3. Metaleiro sem parar, metaleiro sem parar.